Uma pergunta que nem sempre é fácil de responder. O que na realidade caracteriza a tecnologia nacional? E por que essa definição é tão importante para o setor de informática brasileiro? Primeiro, a definição de tecnologia nacional. Nós temos várias, a Lei do Bem estabelece o limite de 25% nas concorrências públicas. A FINEP, o BNDES e outros órgãos de fomento e de financiamento vão privilegiar, estão fazendo projetos de privilegiamento das tecnologias nacionais. Mas o que é isso? Recentemente, a Advocacia Geral da União, na questão da compra de terras por estrangeiros, vejam bem, contrariou um parecer anterior dela mesma, em que a restrição a uma empresa com sede no Brasil era inconstitucional. Foi assim que ela se manifestou lá atrás. Em um novo parecer, agora em 2010, interpretou a constitucionalidade de impor limites a empresas brasileiras com controle estrangeiro. Porque nós temos o artigo 171 da Constituição vetado, onde definia claramente o que é empresa brasileira. No setor de tecnologia, em especial de TI, tal dilema também impõe um novo marco regulatório. Na medida em que empresas estrangeiras aqui se aproveitam de facilidades destinadas ao desenvolvimento e proteção das empresas brasileiras, tornando inócuas essas medidas. Tem muitas empresas cujas matrizes estão no estrangeiro que pegam financiamentos de subvenção da FINEP, por exemplo. Urge, assim, a definição do que é tecnologia nacional à luz dessa nova interpretação da AGU. Nós temos, na parte de software de gestão, uma das maiores empresas do mundo, que é a TOTUS, e madeira que dá em José, dá em Francisco. Nós precisamos fazer essa discussão judiciosamente, porque a mesma dificuldade de classificar software nacional no Brasil poderá ter a TOTUS depois para vender no México, nos Estados Unidos ou anywhere, porque lá vão se aplicar contrapartidas semelhantes. Então, muito cuidado, é oportuno, é necessário, mas tem que ser discutido com o pé no chão e judiciosamente, considerando o que é essa indústria. E essa indústria, senador, é uma indústria em profunda transformação. Software não será mais software. Software será serviços. Já está sendo. O modelo no mundo chama-se Software as a Service. A Microsoft é uma empresa nossa associada, mas que é obrigada a rever todo o seu modelo de negócio de licença, porque esse modelo está mudando no mundo. E vem aí, nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos, uma mudança completa nessa indústria, que eu poderia chamar de hiperglobalização e que se chama computação em nuvem. Computação em nuvem vai mudar completamente e a diferença de alguns dos nossos colegas aqui, a nossa associação é uma associação que tem poucas certezas. Nós também precisamos olhar que o software internacional hoje, ele também é nacional. Nós temos feito essa defesa porque o que é desenvolvido lá fora e nós internalizamos no Brasil, o desenvolvimento colaborativo é a realidade da internet. Então o que nós vamos fazer com o desenvolvimento colaborativo? Eu posso desenvolver um código aqui e ter uma parceria de uma empresa na França, como o Portal do Software Público tem. Nós já exercemos isso na prática. Então, uma política nacional de software tem que considerar essa realidade. Alguns pontos que eu acho que seriam relevantes de serem discutidos com profundidade nessa casa. O primeiro ponto seria a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Hoje, o mundo cada vez mais indo para a computação em nuvem, cada vez mais esses servidores, os dados pessoais, ficando em partes globais, em países onde você não sabe quem está trafegando esses dados. O Brasil é o único país do Mercosul que ainda não tem uma lei de proteção de dados pessoais. Se você não tem uma proteção à privacidade, especificamente detalhada, você pode ter aí uma grande evasão e uma perda de segurança grande em relação a esses dados pessoais das pessoas, etc. Assim como áreas, por exemplo, de segurança, como, por exemplo, o uso ou até mesmo as penalidades para crime cibernético. Há um conjunto de definições, tanto de direitos quanto de obrigações específicas à Lei de Proteção de Dados Pessoais. Outro ponto diz respeito também à patenteabilidade de software. É um ponto, há uma consulta pública do INPI com relação a isso. É um ponto muito controverso. Há no mundo inteiro um debate em relação a isso. Há riscos a patenteabilidade de software como um modelo, como um processo industrial. É necessário ter bastante cuidado nessa discussão. De fato,
a patentabilidade pode, por um lado, garantir determinados investimentos empresariais, mas, por outro, ela pode tolher a competitividade das empresas brasileiras, ela pode criar barreiras à entrada ao processo de inovação das empresas brasileiras. É um tema muito caro e que precisa, de fato, de um cuidado no debate específico sobre esse assunto. Temos que tratar da segurança jurídica. Hoje, a construção civil consegue terceirizar. A construção civil consegue ser contratada, contratar um pedreiro, contratar outro mestre de obra, e o setor de tecnologia da informação não consegue. Nós temos pessoas altamente especializadas e o setor hoje tem dificuldade porque a justiça trabalhista hoje é extremamente rígida e nós temos que tratar esses elementos. Nós temos toda a questão de terceirização e a questão do PJ. A visão que a indústria de software tem é muito simples. Terceirização é modelo de negócio. Tem que pagar imposto, tem que preservar os direitos. Mas ele é real. A Nike não faz nenhum tênis, nenhuma roupa e vende no mundo inteiro. Ela não poderia vender no Brasil se não pudesse terceirizar. Não produz nada. Não tem uma fábrica, nem no Brasil, nem fora do Brasil. É tudo terceirizado. Nós temos um mundo novo, pessoas ligadas 24/365, trabalhando, se relacionando e fazendo várias coisas. Não dá para trazer esse pessoal simplesmente para a CLT. A regulamentação da profissão também é um tema muito, muito complicado, né? Hoje o setor tem um déficit de profissionais, que é o que eu concluo aqui com esse slide. Hoje a taxa de evasão dos cursos superiores é em torno de 82,5% hoje no Brasil, com dados do INEP. Né? O setor hoje tem um déficit de profissionais que flutua de 50 a 75 mil vagas, né? Em diversos níveis de conhecimento. Né? Eu gostaria aqui de parabenizar o Brasil Maior. O setor todo, ele entende que a inclusão do setor de software é positiva. Existe coisas a se melhorar no Brasil Maior? Existe. Existem elementos que podem... Mas o passo que o governo deu no sentido de reconhecer o setor e de fazer a desoneração, esse tem que ser aplaudido de pé. Foi feito um trabalho muito bem feito, mas excelente na minha visão, que foi a desoneração da folha de salários para o setor de software. Esse custo que girava ao redor de 7 pontos percentuais, ele passa para 2. É uma mudança radical. Eu sei que existem empresas reclamando, que existem empresas pequenas, que estão sofrendo uma concorrência que vai ser muito pesada. Isso é um assunto que tem que ser discutido. Mas toda indústria intensiva em mão de obra não pode ter a sistemática de pagar 20% sobre salários. Isso é um crime. Nós sugerimos várias coisas na área de fomento, inclusive com o BNDES que está aqui. Sugerimos reconhecer software como ativo e como garantia, recebíveis de contratos de licença de uso e de suporte que possam ser securitizados, como se faz na indústria, de outras indústrias, são recebíveis, líquidos e certos, de grande histórico de recebimento. A gente fala em crédito acessível. Eu digo que nós temos que ter crédito factível pelas micro e pequenas empresas. Isto não existe hoje. Pode botar 10 bilhões de crédito. Não vai ter gente que pegue os créditos nas condições atuais. Nós financiamos as empresas e também governo. Tá? Na questão das empresas, todo o plano de modernização das empresas, ampliação, indústria, enfim, todos os segmentos de empresa, na aquisição de software nacional e serviços nacionais. O BNDES não financia a aquisição de software estrangeiro nem contratação de serviços de fora. Sempre indústria brasileira. Apoiamos micro e pequenas empresas, principalmente através do cartão BNDES, e projetos de aquisição de software, etc., através de outro programa que eu vou entrar. Mas vamos discutir a Copa do Mundo? Quem é que vai fornecer o software de controle dos estádios, a questão de segurança, as relações com o processo de comunicação, o sistema de transporte, os centros de emergência? Então, como é que a gente junta essas coisas nesse momento para aproveitar essas potencialidades? Qual é a hidroelétrica brasileira aqui, que tem um sistema extremamente automatizado do ponto de vista de controle e que a gente tem a oferta de software nacional nesse negócio? Então nós vamos pegar no dedo, vamos falar da nossa CHESF. A discussão que nós estamos levantando dos aeroportos, o governo federal, através da própria presidenta Dilma, lançou o desafio de monitorar tudo. Então, portanto, é uma oportunidade que tem tanto o planejamento como MCTI, enfim, quanto o governo de um modo geral, de abrir esse debate e aí ofertar esse universo de coisas para você estimular essa política. Nós não estamos tão ruins assim, nós temos setores de excelência.
Mas setores de excelência, num país de 200 milhões, tem que multiplicar os nossos por 100. Não basta ter um Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo Cruz, um Embrapa, um ITA, um IME. Não basta contar com as mãos o número de institutos de alta tecnologia e ciência. Nós temos que contar com as mãos, com os pés e até com os cabelos. E não com o cabelo de carecas como eu, com cabelos de gente que tinha muito cabelo. Porque senão a gente vai ficar para trás. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.gov.br/TV. Mande também a sua mensagem, participe. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.